Lucas 7, verso 36 a 50. Nós vamos ler este episódio tão incrível, amém? Que Jesus passou. Amém? Lucas, Evangelho de Lucas 7, 36 até ao número 40. E regou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por detrás aos seus pés, chorando, começou a rogar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa, começando a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém. Podem tomar os vossos lugares. Partilhava que realmente é um texto maravilhoso, um episódio incrível. E as enormes lições que nós podemos extrair nesta manhã é, sem dúvida, como alguém tão sujo, diga comigo, como alguém tão sujo pode vir a alguém tão puro. Vamos repetir. Como alguém tão sujo pode vir a alguém tão puro. Como há uma mulher com um nome como esta, que nem o nome vem revelado, mas o nome é pecadora. É assim que a Bíblia classifica, pecadora. A Bíblia não classifica o seu nome, não identifica quem ela é, identifica que era uma pecadora. Embora, segundo consta, o seu pecado tem a ver com, diz-se, prostituição. Uma mulher de mau porte, de mau nome. Esta, sem dúvida, é classificada da forma mais baixa que se pode classificar uma pessoa. Uma pecadora. Embora a Bíblia diga que todos somos pecadores, uns já são lavados pelo sangue de Jesus Cristo, todos pecaram e destituídos e estão da glória de Deus, mas existem pessoas em que o seu nome é manchado na sociedade, em que o seu nome é humilhado, o seu nome é denegrido. E este é o caso desta mulher. Como alguém tão sujo pode chegar a alguém tão puro? Incrível analisar esta verdade. Jesus era puro, Jesus era santo, Jesus nunca pecou. A Bíblia diz que nunca na sua boca se achou qualquer engano. E Jesus estava também convidado para almoçar numa casa de um homem que se consta que deveria também ser uma pessoa de um enorme nome, bem vista na sociedade, fariseu, chama-se Simão, o nome dele vem na Bíblia.
E Jesus o trata pelo nome, o que é algo também de honra, é algo honroso. Veja que, eu não sei se Lucas soube qual era o nome desta mulher, eu creio que não, mas ele soube dizer que era uma pecadora. É verdade que Jesus foi convidado a um homem, a almoçar numa casa de um homem que tudo indica, além de ser um fariseu, o que caracteriza um fariseu é alguém de enorme conhecimento bíblico. Seria um líder espiritual, um homem que tem todo o dever de não só ensinar a palavra, como também vivê-la. Vocês sabem que a gente conota fariseus como alguém muito mau, muito falso. Há o espírito de farisaísmo que Jesus foi contra, mas também houve fariseus justos, homens bons. Porque um fariseu, como foi o apóstolo Paulo, ele diz que estudou aos pés de Gamaliel, um fariseu era alguém que podia e era um doutor das Escrituras, alguém que sabia muito da Bíblia. E nós, como igreja, nós também temos a capacidade nos nossos dias de saber muito da palavra de Deus. Amém? Eu louvo a Deus porque Deus desmistificou um bocadinho as hierarquias. Claro, em Efésios diz que Ele chamou uns para apóstolos, profetas, pastores, doutores, evangelistas, mas há uma coisa que a Bíblia menciona, que em Cristo todos somos sacerdotes. Lembram-se? Amém? Fomos chamados para ser sacerdotes em Cristo. Todos fomos chamados para ministrar. Um sacerdote ministra, um sacerdote ele intercede, um sacerdote ele sabe e ensina a palavra. E hoje o cristianismo ele é conotado como algo que devemos não só aprender como partilhar, porque a grande missão da igreja foi sem dúvida partilhar a palavra. Ide, anunciai o evangelho, sede minhas testemunhas. E isto é a missão de cada um de nós. E o que eu olho aqui neste caso é que Jesus foi convidado por um homem religioso, um homem que devia viver em santidade, um homem que devia ser conectado com alguém de enorme capacidade intelectual, de ensino, de sabedoria, de conhecimento, um homem que devia ter um padrão moral acima do normal, pois era um fariseu. Este fariseu, ele, como já disse, ele tinha todas as condições para poder ter um almoço fantástico com Jesus. Eu até creio que foi muito melhorado depois desta mulher, embora haja uma série de controvérsias, mas a lição que Jesus deu não foi para deixar indiferente ninguém, de tal maneira que ainda hoje falamos disto. Falando aquilo que eu pretendo nesta manhã, a primeira coisa é que nós sabemos que o fariseu, Simão, devia ter honrado Jesus. Honrado com o ósculo, honrado com o beijo, honrado com o lavar dos seus pés, quanto muito, se ele não lavasse os pés a Jesus, que era um sinal ainda de maior honra, teria o seu criado para o fazer. Devia ter honrado Jesus com todo o preceito que ele aprendeu, como sendo um religioso, como sendo um homem de bem, que convida alguém que ele considera mestre. Jesus está considerado como um mestre, alguém acima do normal na sua capacidade. E ele não identificou Jesus como Deus, como filho de Deus, mas sim como mestre. E é curioso que aquilo que eu queria em primeiro salientar é que Jesus não foi honrado nesta casa. Simão não honrou Jesus. Este homem que conhecia a palavra, este homem que fazia parte das cerimónias religiosas, este homem que ia orar ao templo e que jejuava 2 vezes por semana, este fariseu que orava e que ensinava a palavra, ele convidou Jesus à sua casa, mas não honrou Jesus na sua casa. Isto me ensina que nem sempre nós que sabemos muito da palavra de Deus honramos Jesus.
Isto me ensina que muitas vezes convidamos Jesus à nossa vida, mas a nossa vida não honra Jesus. Isto me ensina também que muitas vezes falamos muito de Jesus, mas a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa atitude não honra Jesus. Isto me ensina que nós podemos estar a cometer o mesmo erro que Simão. O que eu faço com a minha vida? O que eu faço com Jesus na minha vida? Eu que convidei Jesus à minha casa, será que eu honro Jesus na minha casa? Simão não honrou Jesus na sua casa. Porque não honrou nem em palavras, nem em ações. Nem no coração honrou. Porque pôs em causa quem era Jesus. Se este fosse profeta, disse ele, saberia quem lhe tocou, que é uma mulher de mau porte. Amados, eu queria nesta manhã lembrar-vos, se não honramos Jesus com toda a nossa pseudo-santidade, ou o espírito de engano que há em nós dizendo que somos santos, se nós não honramos Jesus com todo o conhecimento que temos da palavra de Deus, se nós não honramos Jesus com todas as palavras e ações que parecem santas, como Jesus um dia os acusou, os fariseus e os saduceus e aqueles que se punham nas sinagogas a orar para que todos vissem, eu quero te dizer nesta manhã que se tu com toda a tua santidade, beleza e sabedoria e com a mania que és bom, se não o fizeres, Deus vai levantar a pior geração deste conselho para honrar Jesus Cristo. Porque não é porque tu falas de Jesus, não é porque tu cantas para Jesus, não é porque tu fazes tanta coisa para Jesus, até convidas Jesus à tua casa, que tu honras Jesus. Igreja, nós temos que aprender que honrar Jesus é mais do que gestos, do que ofertas. Honrar Jesus começa no coração. E é o coração que ninguém vê. É o coração que ninguém sabe. É o coração que só Deus e tu próprio conhece. Esta mulher, de qual vamos falar, do qual eu vou-vos apelar para imitar, não o passado dela, mas aquilo que foi presente nesta comunicação bíblica, esta mulher, ela sim honrou Jesus. Queridos, não esqueçam, tudo o que possamos fazer pode não honrar Jesus. Fazer as coisas certas de uma forma religiosa pode não revelar nossa adoração. Adorar a Jesus, como Jesus disse à mulher samaritana, também não tinha grande nome. Eu acho incrível o meu Jesus. Vamos fazer aqui um parêntese. Uma das coisas mais incríveis que Jesus revelou foi a pessoas um bocadinho estranhas. Parem para pensar. A mulher samaritana teve uma revelação de Jesus absolutamente incrível. Pregámos isso ao ver na semana passada. Jesus se revelou de uma forma onde ele pôde dizer aquele célebre texto que dias virão em que adorarão a Deus em espírito e em verdade, e Deus procura quem os adora. Foi também Jesus que lhe revelou sobre a água viva, sobre a nascente, a fonte que deve nascer em nós para brotar a vida eterna. Jesus revelou naquele capítulo algo tão extraordinário. Outra pessoa incrível que Jesus revelou foi Nicodemos, que teve vergonha, teve medo de se aproximar de Jesus. E para que ninguém o visse, foi ter com ele de noite. E Jesus revelou-lhe o maior texto, a coisa mais incrível que a Bíblia já mencionou. João 3,16. E revelou-lhe o novo nascimento, como precisamos de nascer para Deus, como Deus precisa transformar as nossas vidas. Com o que o novo nascimento faz, um novo nascimento. Note que isto tornou-se tão banal nos nossos ouvidos que deixamos de ver se temos uma vida nova em Cristo. Deixamos de dar valor à nossa vida. Continuamos a mentir, a enganar, a ser falsos, a criar falsos testemunhos. Continuamos a criar intrigas e divisões. Continuamos a ser hipócritas e víboras uns com os outros.
e achamos que somos novas criaturas. É mentira. Uma nova criatura é uma pessoa nascida para Deus. É uma pessoa com o coração de Deus. É uma pessoa que ama o seu inimigo. É uma pessoa que luta pela paz e pela unidade da igreja. É uma pessoa que não espalha contendas entre irmãos. O novo nascido para Deus é uma pessoa com tanto amor a Deus que a sua vida é para falar dele. Não é um nascido de novo, não é queixoso, não vive a queixar-se, muito menos dos outros. Quando se queixa, como diz a Bíblia, do que se queixa o homem, queixe-se de si próprio. Não vive a falar dos outros, dos seus insucessos, culpando os outros. Jesus ensinou as coisas mais incríveis a algumas pessoas. Podíamos aqui continuar a enumerar acontecimentos do Antigo Testamento, do Novo Testamento e a nossa própria história. A nossa própria história também tem ensino. Mas se começava, Jesus não foi honrado por Simão, mas foi honrado por esta mulher. Mulher que não era bem comportada. Mulher que tinha todo o tipo de defeitos. Mulher que não era apreciada. Como esta mulher honrou Jesus? Primeiro, ela trouxe uma oferta. Se tu não honras Jesus com a tua oferta, Deus vai levantar outro para honrar. Se tu não honras Jesus na sua casa, eu quero te dizer que Deus vai levantar outro para honrar. Esta mulher honrou Jesus com... a sua oferta é revelada de uma forma completa. Nota a oferta dela. Vaso de alabastro. Um vaso, um unguento puro, um nardo incrível que ela trouxe de alabastro para regar os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Algo de enorme valor. Esta mulher não honrou Jesus só com algo financeiro. Ela honrou Jesus com as suas lágrimas. Ela derramou as suas lágrimas sobre os seus pés. Que honra incrível! Quando alguém chora na presença de Deus, quando alguém derrama a sua alma diante de Jesus, algo grandioso acontece. Porque a maior oferta não foi o vaso de alabastro. A maior oferta foi as suas lágrimas, foi os seus beijos, foi os seus cabelos enxugarem os pés do Salvador. A maior oferta desta mulher não foi nada mais do que aquilo que saiu dela. Amém? Eu hoje vou ter poucos améns. Não faz mal. A tua oferta, ela tem que ser completa. Esta mulher trouxe uma oferta completa a Jesus. E nós, ultimamente, irmãos, a gente nesta comunidade nem fala muito de dinheiro. Mas eu quero te dizer, o teu dinheiro é o que menos vale na casa do Pai. Mas o teu coração, a tua atitude de adorador, a tua atitude de oferta de ti próprio. Porque quando eu olho para esta mulher, eu vejo Jesus a elogiar de uma forma muito especial tudo o que ela fez, que o outro senhor devia ter feito e não fez. Veja, ele devia ter beijado com ósculo e não o beijou. Ele devia ter lavado os pés e não lavou. É uma curiosidade incrível quando Jesus disse, olha, versículo 44, vês tu esta mulher? Não lhe disse o nome, Jesus sabia o nome dela. Vocês sabem disso. Mas não usou o nome. Entrei na tua casa, olha a palavra, não me deste água para lavar os meus pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Segunda vez, não me deste um beijo, que é o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Incrível. Não me ungiste, ou não me deste unguento, a minha cabeça com óleo, mas esta
ungiu, porque era honroso dar um perfume, aquele nardo, sobre a cabeça da visita. Ela podia vir um bocadinho suada da rua e aquilo fazia criar um ambiente de odor mais agradável. Mas ele não fez, porque ele não queria honrar Jesus. Ele convidou Jesus por um apetite qualquer, para se fazer, para aparecer, para ser visto como alguém que recebeu o fazedor de milagres, para ser visto como alguém importante politicamente, que até Jesus, aquele que andava sobre as águas, aquele que multiplicava os pães e ressuscitava os mortos, esteve na minha casa. Mas não honrou Jesus. Esteve, mas não honrou. Veja, tu não me ungiste a cabeça, mas ela ungiu-me os pés com perfume caríssimo. Aleluia. Como eu gostava de ter a igreja cheia de mulheres destas. Prostitutas, assassinos, ladrões, que queiram honrar Jesus desta forma. Como eu gostava. Como eu gostava de encontrar essa igreja, essas pessoas. Não queria nada ao Simão, porque o Simão não quer honrar Jesus. Quem sabe o Simão mudou naquele dia. Quem sabe o Simão naquele dia mudou. Quem sabe? A gente também não sabe. Irmãos, o que é que nós estamos a fazer com a nossa fé? O que é que nós estamos a fazer com a nossa vida? A tua vida é para honrar Jesus. A tua vida é para glorificar Jesus. A tua vida é para falar de Jesus. A tua vida é para ser honrada em casa, no trabalho, quando cantas, quando tocas, quando louvas, quando danças, quando pregas, quando vives a comer, quando bebes, quando comes. Mas olha o que Jesus disse. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Jesus reconhece que havia muito pecado naquela vida. O meu problema não está no pecado que as pessoas praticam. O meu maior problema está nos Simões que a igreja tem. Os Simãos que criticam A, B e C. Os Simãos que atacam A, B e C. Os Simãos que criticam até Jesus. Foi ou não foi? Simão criticou Jesus. Existe um outro episódio que não há certezas se é o mesmo caso. Não vou entrar por aí. Em que também alguém dá um vaso de grande valor a quem, claro, à Maria, há várias situações destas. Pensa-se que há pelo menos 3 acontecimentos destes. Há quem diga 2, mas isso é pouco relevante. Em que até os discípulos criticaram a oferta. Porque era demasiado dinheiro para ser desperdiçado no corpo do nosso Salvador. Lembram-se disso? Está escrito. Mas não é o tema de hoje. E Jesus até respondeu e diz que começou pelos discípulos essa conversa. Discípulos. Era ou não era? Discípulos. Irmãos, há uma coisa que a Bíblia me ensina. Enquanto não aprendermos a fechar a boca, Deus dificilmente te abre a boca. Muita gente fala que Deus lhe fala, que Deus lhe falou, que Deus se revelou, mas é treta. Deus não revelou nada. Porque a vida de uma pessoa a quem Deus se revela tem que ser algo que Deus diga, uau.
Eu não estou a dizer que não falhamos, não estou a dizer que não cometemos erros, não fazemos às vezes um juízo errado. Mas, amados, um acidente não é um percurso. Um acidente é algo no percurso, que logo passa. E nós, igreja, temos que aprender nesta manhã que devemos olhar para uns para os outros e não criticar nada de ninguém. Irmãos, na igreja há disciplina, na igreja há princípios, na igreja há regras, na igreja há autoridade, há uma certa hierarquia espiritual também criada e instituída por Deus. Mas a igreja, se ela quer impactar a sociedade que a rodeia, irmãos, a ICIR dificilmente impacta o mundo, mas ela pode impactar este conselho. Ela não pensa, amém, aplauda Jesus. Mas eu quero lhe dizer, o segredo para impactar este conselho tem a ver com a honra que sai de nós. Honra! Honra, irmãos, a honra se revela por 4 aspectos. Como tu ofertas, diga amém. Como tu derramas a tua alma na presença de Deus, diga amém. Como tu és meigo com Jesus, diga amém. E por fim... Quem é que sabe o quarto? Primeiro, como tu ofertas. Como tu te derramas sobre ele. Quando falo de derrama, eu falo de intimidade. Quando eu falo de derramar a nossa alma, falo de intimidade. Ela não só chorou, como beijou e enxugou. O quarto aspecto, irmão, é como tu não tens vergonha de vir à presença de Jesus. Diante seja quem for, diante da maior importância da sociedade, diante de qualquer ambiente que tu possas viver, Jesus não é motivo da tua vergonha, Jesus é motivo da tua honra. Amém! Esta mulher, já a vergonha dela já era enorme, porque ela não tinha bom nome. A coragem dela de entrar naquela casa foi enorme, porque ela entrou na casa de um homem supostamente santo, para encontrar o Santo dos Santos, para estar na presença do Todo-Poderoso, Jesus Cristo, revelado em um homem, mas que nunca deixou de ser Deus. Ela não veio a um lugar qualquer, ela veio à presença do Todo-Poderoso. E ela não teve vergonha, porque o Todo-Poderoso tinha poder para resolver qualquer problema. E o maior problema desta mulher não é dinheiro, não é a sociedade, não eram os seus pecados. O problema dela era saber se Jesus lhe perdoava os seus pecados. E ela saiu de lá justificada, porque ela se arrependeu dos seus pecados. Sabe que nós hoje estamos a viver uma geração que não chora na presença de Deus. Uma geração que não ora na presença de Deus. Uma geração que não derrama a sua alma diante de Jesus Cristo e lhe clama por perdão. Uma geração que não quer honrar com a sua oferta, não quer honrar com o seu coração, não quer honrar com a sua vida, não quer honrar diante dos outros. Amados, o mesmo Jesus de ontem é o mesmo de hoje e será para sempre. Queridos, vocês querem cultos muito barulhentos. Vocês querem cultos de muita oração e fervor. Vocês querem cultos de muito barulho, muita unção, muita profecia. Mas eu quero te dizer, é aos pés de Jesus que tu vais encontrar poder e autoridade. É aos pés de Jesus, quando estás no teu quarto. É aos pés de Jesus que vocês vão encontrar resposta para os vossos problemas. É aos pés de Jesus, com as vossas lágrimas, chorando e beijando os pés do Salvador, que vocês vão ter poder e autoridade para curar enfermos, expulsar demónios e levantar os mortos. É aos pés de Jesus que nós temos toda a sorte de revelação.
E quanto mais revelação nós temos, mais humildes ficamos. Quanto mais Deus se revela a nós, mais aprendemos a sofrer o dano. Quanto mais Deus se manifesta em nós, mais pequeninos nos sentimos. Mais honramos o irmão. Eu estava partilhando na sexta-feira, que a maioria de vós não estava, que Jesus nos mandou considerar o irmão superior a nós próprios. Sabe qual é o nosso problema? É que nos achamos melhor que todos. Somos os maiores, os mais isto, os mais aquilo. A mim ninguém manda, eu que sei. Mas sabes o que é que tu sabes? Se a Bíblia Sagrada que eu leio é a mesma que tu lês, tu não vais para o mesmo lugar que eu, ou que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que o humilhado será exaltado. A Bíblia ensina como Davi: paguei o que não roubei. Diz ou não diz? Pagou o que não roubou. Foi acusado de roubo e não tinha roubado. Jesus diz coisas lindas. Ama os teus inimigos. O Salmo 122 diz: para promovermos a paz. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. Igreja, precisamos de imitar esta mulher. Jesus deu a lição, e eu não vou demorar muito. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 e o outro devia 50. E é curioso, e Jesus pergunta: qual é o que ama mais? É o que é muito perdoado ou pouco perdoado? E sabe que isto às vezes intriga-me. Jesus quis dar uma lição a Simão. Jesus estava a dizer, noutras palavras: ó Simão, uma vez tu tens a mania que não tens pecados, uma vez tu achas que és tão puro e tão perfeito, tu amas muito menos que esta mulher. Por isso que esta mulher me honra tanto. Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? E há uma coisa engraçada no homem santo. O homem mais santo da terra que viver nos nossos dias se vai achar o mais miserável de todos os homens. Paulo disse isso. Miserável homem que eu sou. Quem me livra deste corpo, desta morte? O bem que eu quero fazer não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse faço. É ou não é o que Paulo diz? Não estamos a falar de Jesus. Estamos a falar de Paulo. Um grande pregador. Um homem incrível. O mais incrível do pós-Cristo. O maior formador de igrejas. O maior evangelista. O maior apóstolo. Dito por todos. E Jesus estava a dizer: olha, sabes, como tu não te achas muito pecador, e esta mulher acha-se incapaz de receber perdão, ela alcançou o perdão pelas suas lágrimas. Ela alcançou o perdão pelo seu derramar da alma. O derramar do seu coração. O prostrar-se. Sabe que muita gente não entende este episódio, porque diz a Bíblia que ela vem por trás. Porque antigamente a mesa judaica era uma mesa baixa e as pessoas estavam deitados e os pés para trás e comiam assim, deitados a comer. Não sei, muitos de vocês cá não sabem. E é por isso que ela por trás tinha condição de chegar aos pés. Porque se estivesse sentado, como é hoje as mesas, não é? Não sei quem é que inventou a mesa assim moderna. Ela não chegava aos pés. Você compreende? Alguém me está a ouvir? Então ela não era capaz de poder promover aquele episódio se Jesus estivesse sentado como é hoje, como vocês estão. Era deitados que eles estavam assim. Não sei como é que eles não arranjavam uma tendinite, mas era assim. E Jesus recebeu esta mulher desta forma. E esta mulher se achava tão incapaz, tão imperfeita, tão indigna, que ela teve a coragem de furar a entrada, como naquele tempo as casas não tinham porta, não tinham fechaduras. Ela entrou, violou a casa, porque ela só queria uma coisa. Ela só queria estar diante de Jesus. E honrá-lo com o melhor que ela pudesse dar.
que foi uma oferta de perfume. Foi uma oferta que foi as suas lágrimas, que revelam o seu coração arrependido. E foi uma oferta de enxugar com os seus cabelos, porque hoje as mulheres já parecem homens porque já nem têm cabelo, não é? Quase, algumas agora até já cortam, rapam, ficam meio carecas. Já há mulheres que gostam de cortes de cabelo dos mais diversos. E há homens agora que gostam de ter cabelos como mais madames, que é cabelos muito compridos, não é? Mas pronto, isto o mundo me vira, isso fica um problema seu e de Deus, mas aquela mulher tinha um cabelo longo para poder enxugar os pés do Senhor. Era desonra a mulher cortar o cabelo naquele tempo. Era algo desonroso. E ela tinha cabelo suficiente. Eu apetecia-me dizer, vamos ter cabelinhos compridos para enxugar os pés do nosso Salvador. Estou a brincar, não é? Mas aquela mulher, não é? Ela veio com um sentido tão... Será que eu consigo? Será que Ele me aceita a minha oferta? Irmãos, o resultado do amor desta mulher, o resultado do amor de Jesus, que é o último aspecto que eu quero mencionar nesta manhã, o resultado do amor de Jesus revelado no reconhecimento deste gesto de adoração, revelando como Ele ama o pecador. Irmãos, o pecador está, deixe-me dizer-lhe, o pecador está na rua, lá fora, mas também está aqui dentro. Nós temos que amar-nos. Irmãos, não tens a capacidade de saber o coração de ninguém. A Bíblia diz que enganoso é o coração. Quem o conhecerá? O coração engana-te a ti próprio. Quanto mais tu achares que conheces o coração de alguém. Olha, eu não conheço o coração nem da minha mulher, nem dos meus filhos. Embora eu consiga ler sinais, sintomas. É ou não é? Mas não consigo passar disso. Amados, o meu apelo nesta manhã é o apelo a olharmos uns para os outros como Jesus olha. Jesus olhou para esta mulher. Eu estou convencido que lhe apeteceu beijá-la. E dizer, filha, porque Jesus não a via como uma pecadora, como alguém que se vai tornar santo, como alguém que vai honrar Jesus, como alguém que não foi só um momento da sua vida, ia se tornar uma vida nova em Cristo. E Jesus lhe disse, filha, por isso te digo, os teus muitos pecados te são perdoados. Vai em fé, os teus pecados te são perdoados e a tua fé te salvou. Vai em paz. Jesus não disse esta frase para toda a gente, vai em paz. Porque esta mulher não tinha paz. Não tinha paz. Vai em paz. E quem diz isto é o príncipe da paz. Quem diz isto é o dono da paz. E esta mulher saiu daquele lugar perdoada, limpa de todos os seus pecados, salva pelo poder do amor de Jesus. E Jesus se revelou como um Deus de amor. Amados, nós que estamos neste lugar, tu que estás online conosco nesta manhã, eu quero te dizer, os teus muitos pecados podem ser perdoados se tu preencheres os 4 requisitos. Trazeres a tua oferta ao Senhor, dares o teu coração a Jesus de uma forma plena, completa. Vires a Jesus sem qualquer medo nem vergonha, porque é Jesus aquele que te está a tratar. E vires a Jesus como estás. Não tenhas problema de vir como estás, mas vem, derrama a tua alma, abre o teu coração, honra Jesus, oferta-te a Jesus. E Jesus fará algo grandioso hoje que se prolongará para toda a vida. Amados, eu preciso muito que nos tornemos homens e mulheres com um amor enorme pelos outros. Aprendamos nesta manhã a não ser Simões. Aprendamos nesta manhã a olhar uns para os outros como Jesus olha.